Olha nós aí de novo, isso mesmo. O Illuminati está aí retomando, né, as nossas atividades. Então, para você que nos acompanha, um grande abraço, né? Hoje nós estamos aí dentro do nosso quadro O Observador. Como você sabe, nós temos como objetivo levar até você o que Sete Lagoas tem de bom e de melhor. Agora eu faço um pedido a você que está sempre nos acompanhando, sempre nos assistindo. Você sabe que nós estamos no Facebook, no YouTube e no Instagram. Ao assistir os nossos vídeos, né, nos dê o seu ok, participe conosco, faça o seu comentário, porque tudo isso faz com que nós fiquemos cada vez mais incentivados com o nosso trabalho. Então, como eu disse a você, nós estamos aí hoje dentro do nosso quadro O Observador. E como você sabe, nós sempre trazemos convidados e assuntos que são muito importantes para o crescimento, de uma forma geral, de todos nós. O nosso convidado de hoje, ele é certamente um daqueles que protagonizam ações, é isso mesmo. Você sabe que aqueles que protagonizam as ações não pensam em si próprio, pensam em caminhar e levar junto com eles aqueles que estão precisando e buscando esse apoio dentro da caminhada do dia a dia e dentro dos nossos objetivos, ok? Então, está conosco, nós temos o nosso convidado de hoje, Demetrios. Demetrios já é conhecido nosso, amigo nosso, já esteve aqui conosco. Demetrios, seja bem-vindo dentro do nosso quadro O Observador. Aí nesse momento eu peço a você que faça a sua apresentação mais minuciosa para que nós possamos conhecê-lo melhor. A palavra é sua, por favor. Ok, obrigado, amigo, pelas considerações iniciais. Para mim é sempre um prazer e um motivo de muita honra estar sempre por aqui, né? Eu acho que é a terceira vez que eu venho e eu gosto muito de vir aqui por causa da questão da informalidade e do caráter coloquial das apresentações do Anísio, o que faz dele realmente um entrevistador de excelência e um programa também de uma penetração social, inclusiva e cultural muito boa. Parabéns, Anísio, por esse aporte que você nos dá aí em relação à cultura e continue assim. Bom, eu atuei, como a Anísio perguntou, né? Eu atuei em Sete Lagoas, oficialmente, tido como oficialmente pelo fato de ter sido contratado pelo primeiro setor, né, que seria a Prefeitura de Sete Lagoas, como curador, como diretor do Departamento de Galerias de Arte, no caso da Prefeitura de Sete Lagoas. Atuei 11 anos à frente desse departamento. Ao todo foram mais de 130 exposições que foram feitas, que foram executadas. Aí, nesse caso aí, temos que fazer uma divisão. Eu fui contratado para ser diretor do Departamento de Galerias de Arte, só que eu atuava não só nessa função,
como também na de curador, que são diferentes. Então eu acumulava duas funções. Então essa segunda função, que seria a de curador, que seria o responsável pela montagem das exposições e desenvolvimento, obviamente, delas. Então eram duas funções. Lá para a secretaria era uma só, mas são diferenças. Aí eu atuei durante 11 anos, foram mais de 130 exposições executadas, com mais de 300 artistas que foram atendidos, né, durante essa gestão minha lá à frente do Departamento de Galerias de Arte. E foi muito, muito proveitoso para eles, para mim também, obviamente para a comunidade Sete Lagoana. E isso aí me deu um embasamento mais técnico e mais conclusivo para essa carreira minha. A rigor, eu sou formado em comunicação social e tenho uma outra habilitação de educador social. Então, essas duas funções foram base, no caso aí, para eu desenvolver as ações pertinentes ao cargo. E que, diga-se de passagem, o território nacional brasileiro reconhece um desses tripés, que é a comunicação social. Ela é realmente importante para que se desenvolva ações dessa natureza. E lá eu estava, desenvolvi todo esse processo durante foram 3 mandatos, né, de 3 prefeitos, e ao longo desses 3 prefeitos, numa das gestões aí, eu fui exonerado, assim como mais de 1.000 e tantas pessoas foram exonerados lá, e até então as galerias caíram no ostracismo, não abriu, ficou mais de 6 anos fechadas. Isso. Demetrio, quando você fala, né, que você, no seu período dentro da Galeria Miralda, você deu um suporte à comunidade artística Sete Lagoana, eu gostaria de só pontuar a seguinte questão. Ao nós observarmos as cidades circunvizinhas, né, vamos colocar aqui Sete Lagoas até Curvelo, em alguma dessas cidades há galeria ou não? Não, que eu saiba não. Então, por que eu quis pontuar isso? Porque, na realidade, a galeria existente em Sete Lagoas, ela dá suporte não só aos artistas sete-lagoanos, não é isso? Ela, de uma certa forma, ela abraça toda essa região dessas cidades onde onde não há galeria, né? Aí quando você fala, você foi 10 anos? Foram 11 anos. 11 anos dentro da Galeria Miralda, né? Então, como se diz, durante esse período, né, além de dar suporte, né, aos artistas da cidade, que não são poucos, não é isso? Isso. De uma certa forma, você também dava suporte a essas cidades. Sim, né? sim. Agora, Demetrio, vamos tirar uma dúvida aqui, que de repente a dúvida pode ser não só minha, mas das pessoas, né, que acompanharam a Galeria Miralda no período em que você esteve lá, né, na sua função, né, como você explicou, né, como curador. Você foi exonerado do cargo? Sim. Aí, como eu disse, teve mais pessoas. Na época, parece que foram 1.200 pessoas, de diversas outras secretarias que foram exoneradas, né? Isso aí é normal em transição de governo, sabe? Sim. O que ficou inusitado nessa história toda, pessoal, foi a questão da galeria estava funcionando. A galeria funcionava de uma maneira adequada, ela não fechava as portas em feriado, domingo fechava e sábado à tarde, sábado também fechava, sábado e domingo fechava por questões de falta de tratativas da prefeitura, a rigor comigo mesmo. Né? Não teve uma tratativa que, no caso, consolidasse o funcionamento da galeria, que era muito requisitada, que funcionasse no sábado e de preferência também nos feriados. Então nunca teve ouvidos, a prefeitura nunca deu ouvidos à população nesse sentido. A população demandava e a prefeitura não dava continuidade. Isso aí tem muita gente que afirma o que eu estou falando, porque a galeria
tinha um investimento, né? Tinha um investimento público para ela funcionar e, no entanto, ela não funcionava feriado, sábado e domingo. E muita gente que visitava a cidade, tida como turísticas, né? Não conseguia adentrar a galeria porque ela estava fechada. Então, esse era foi um dos detalhes assim que eu achei que atrapalhou bastante, porque muita gente boa que visita a cidade, períodos de feriados, que tinha pessoas dentro da cidade que frequentavam espaços aí de preferência os bares e similares, não conhecia outro tipo de atrativo porque estava fechada a galeria, né? E eu com muita disposição para funcionar no sábado, domingo, os secretários anteriores sabem disso, secretários adjuntos sabem disso, que eu tinha disposição para poder ficar, mas nunca houve essa iniciativa da galeria realmente funcionar. A gente entende, Anísio, por causa de questão de ordem funcional. É complicado mesmo deslocar um funcionário que é contratado para um determinado tipo de hora, cumprimento de carga horária, e de uma hora para outra ter que mudar esse regimento, né? Mas que dava para poder conversar, levando em consideração que eu chegava às 8 horas, saía 11 horas da noite. Então, já que eu ficava lá, o horário que eu ficava, nunca ganhei hora extra, e nunca exigi hora extra, eu nunca pedi hora extra. Agora, então, Demetrio, só para que nós possamos, né, vamos dizer assim, entender um pouco mais, clarear o nosso entendimento e raciocínio. Quando se fala um curador, né, vamos falar em um curador específico da sua área, que é artes plásticas, não é isso? Artes visuais. Artes visuais. Então, exemplo aqui assim, ó, qual é o conhecimento, vamos dizer assim, que a pessoa ela precisa ter, né, no seu, para que ela assuma essa função de curadoria de uma galeria? Fala pra gente, e você falou um pouco da sua formação, mas fala isso mais pontuado para que a gente possa entender, por favor. No meu caso, Anísio, a especificidade que me permeia, no caso, o fato de eu ser artista plástico desde quando eu nasci, né, 9 anos, 8 anos de idade, eu já mexi com arte, a família toda minha mexe com arte. Então, eu acho que esse berço aí ajudou bastante o fato de eu ter uma desenvoltura no meio. Então, tanto artistas de A a Z sabem que eu existo aqui em Sete Lagoas. E me conhecem e sabem da minha capacidade em desenvolver curadorias. Agora, as curadorias, tecnicamente falando, a minha habilitação pelo fato de ser comunicação social e educador, as duas se complementam. No caso, Sete Lagoas. Porque o curador, geralmente, quando organiza uma exposição, ele desenvolve o processo de comunicação da exposição com o artista que está apresentando e a população. Então, isso aí é um mote para lá de importante em um curador. Então, hoje as pessoas que se nomeiam, né, em Sete Lagoas curadores, a rigor elas têm que prestar atenção no que elas estão fazendo, no que elas estão falando, porque o termo curador pode não ser específico para se usar em qualquer hora, em qualquer momento. A responsabilidade ela é muito grande para esse fim. Então, um amontoado de quadros, sem uma retórica compreensível, por que é que quadros com tons de verde e vermelho, tá longe de quadros de marrons e azuis, a pessoa tem que saber por que é que foi colocado nessa distância, por que quadros abstratos são diferentes de quadros figurativos e por que é que não se coloca, né, uma linguagem tão próxima uma das outras, teria que ter um afastamento, os tipos de colocação de quadros, a iluminação, a comunicação em torno disso, os títulos e os artistas, os perfis dos artistas. Então, isso é curadoria. Isso eu estou falando assim, por alto, né, assim, bem básico mesmo, para haver uma compreensão mais popular. Agora tem as técnicas, tem isso. Mais técnicas. Deixa eu só dar uma pontuada aqui, o Demetrio. Eu não posso deixar de mostrar, né, pontuar essas colocações que Demetrio fez. Primeiro o seguinte, nós sabemos do celeiro cultural que é Sete Lagoas, não é isso, Demetrio? Então tem um grande detalhe, é o seguinte, quando se fala
de produção cultural, os nossos artistas, eles precisam de amadurecer, não é isso, Demetrio? Primeiro por quê? Porque os nossos artistas produzem arte. Então, para que eles possam sair, vamos dizer assim, do amadorismo para o profissionalismo, eles precisam de uma orientação e de um conhecimento, não é isso, Demetrio? Isso mesmo. Só mais um minuto, Demetrio. São dois pontos interessantes. Primeiro, promover o artista local. Essa é uma coisa interessante. Nós precisamos de uma promoção entre nós que somos artistas. Ok? Agora, existe algo muito interessante, o seguinte, quando se abre a porta de uma galeria. Da mesma forma que se orienta o artista amador em busca do profissionalismo, recebe-se também artistas de nível nacional e internacional. Não é isso, Demetrio? Então, se o curador não for uma pessoa devidamente capacitada, ele não consegue nem caminhar na linguagem das artes visuais e das demais facetas da arte, não é, Demetrio? Sim, isso mesmo. Eu pontuo isso porque foram muitas as exposições que eu acompanhei, né, Demetrio, na galeria, né? Essa questão de buscar profissionalizar os nossos artistas. Enquanto proposta, no seu período lá, você recebeu Iara Tupinambá. Exatamente. Não é isso? É uma responsabilidade muito grande, não é isso? Muita. Fale um pouco sobre isso, por favor. A exposição da Iara Tupinambá foi uma delas, né? A rigor, a galeria foi palco, né, de ações internacionais, como no caso aí, a recepção do acervo de um dos fotógrafos israelenses, com o título de Bauhaus. Hoje é sabido que o maior acervo de arte Bauhaus se encontra em Tel Aviv. E essa exposição estava em São Paulo. Eu consegui entrar em contato com a curadoria deles lá em São Paulo para puxar essa exposição para Sete Lagoas. Só que a exposição já estava em Brasília, estava em cartaz em Brasília. E aí eu entrei em contato com o consulado e o consulado liberou a exposição para cá, para Sete Lagoas. Eu não fiquei satisfeito. Aí não só trouxe a exposição desse fotógrafo famosíssimo lá na região, como também trouxe mais 3 outros acervos do Instituto Histórico Israelita Mineiro. Nunca esse acervo saiu de lá do Instituto. A primeira vez que o acervo saiu. E diga-se de passagem, ele saiu foi porque o diretor de lá ficou entusiasmado com a coisa, porque nunca houve interesse das demais regiões mineiras com relação ao acervo deles. No entanto, o acervo ficava lá. Funciona uma espécie de museu, né, lá no Instituto, e liberou o acervo. Aí eu tive que assinar uma papelada incrível, porque a prefeitura não teve como assumir, né, a responsabilidade do acervo. Aí eu peguei e tive que assumir com meu CPF e meu RG. Então eu peguei e trouxe, a exposição foi o maior sucesso, mais de 6.000 pessoas visitaram a exposição, como a da Iara Tupinambá. Foram mais de 4.000 pessoas que visitaram a exposição da Iara Tupinambá, da Ultragás, também muito grande a exposição, e muitas outras ali, exposição que vieram, grandes mesmo. Isso. Demetrio, tem uma pulga aqui na orelha coçando, rapaz, querendo saber, né? Exemplo aqui assim, E você foi chamado para ser curador da galeria na gestão atual ou não? Fala isso pra gente assim rapidamente, por favor. Não, tá havendo um furdunfo aí nos bastidores com relação a que eu fui chamado e eu não aceitei. É uma mentira deslavada isso. Então, quem estiver me ouvindo aí, que é claro que vai ouvir, então é melhor retificar isso aí antes que eu procure realmente saber os detalhes direitinho. Amanhã eu já estou sabendo, eu fiquei sabendo hoje, Anísio, sobre isso, e amanhã eu estou apurando isso porque está me julgando contra a opinião pública. Então, se está me julgando contra a opinião pública, isso aí dá calúnia. Então é melhor retificarem já, né? Eu não quero fazer daqui um trampolim
de briga. Claro que não é briga, é simplesmente uma questão de mérito. Eu trabalhei 11 anos lá e não voltei porque não chamaram, nem na administração anterior e nem nessa. E agora, com o que está acontecendo aí, que eu vou apurar amanhã direitinho, pode ser que as coisas mudam, né, Anísio? Então, eu vou apurar direitinho, porque se tá realmente, os funcionários de lá foram preparados para falar que eu não quis voltar, aí eu vou apurar realmente quem que é que está treinando as pessoas lá para poder pegar essas mentiras deslavadas. Isso aí, como diz, que a verdade vem à tona, né? Esse é o objetivo daqueles de boa fé, vamos dizer assim. Exatamente. Demetrio, vamos dar um pulo aí. Bom, você já ficou esse tempo fora da galeria. O que você está arrumando por aí, Demetrio? Fala pra gente, rapaz. Eu não paro, né, Alice? Depois que eu saí da galeria, eu fui procurado por outras instituições, por artistas, inclusive, para fazer as curadorias das suas instituições e deles também, dos artistas. Então, agora também parado, por causa desses editais que apareceu aí, os editais da Léo Blanc e Paulo Gustavo. Então, não se cogitou, hora nenhuma, em nenhum dos editais, que houvesse algum curador contratado. Então, obviamente, né, não sentiu necessidade de haver uma rubrica para se contactar algum curador, não precisa ser eu não, qualquer um outro, algum curador mais profissional para atuar junto com esses projetos. Foram mais de 100 e tantos projetos, já acabou essa revoada de projetos, agora estão em fase de execução. Eu tenho visto exposições aí que foram colocadas no ar, sem curadoria, sem observação técnica de comportamento adequado, de comunicação inclusive. Então é isso aí, talvez o Sete Lagoas esteja num processo de regressão e a gente não sabe, né? A gente está achando que é progressão e é regressão. Mas os editais estão aí, eles são importantes, os editais, o que falta realmente são pareceristas, né? Que dão os seus vereditos de uma maneira adequada, porque se um parecerista é contratado para poder fazer o parecer de uma exposição e não exige de quem é o proponente, que haja um curador, ou então um profissional que venha assessorá-lo, venhamos e convenhamos, né? Vamos começar a questionar, e questionar é importante e faz com que a comunidade cresça. Isso mesmo, tudo isso em prol da cultura de Sete Lagoas, né? Porque a cultura de Sete Lagoas precisa ser alavancada, né? E que ela não seja, né, exatamente. Os um editais espaço de grupos, que ela seja aberta para todos os artistas, né, que produzem na cidade. Exatamente. Mas o Demetrio, o artista Demetrios, qual é a sua atividade atual? Fala para nós aí, o que você está produzindo, o que você está fazendo? Antes da pandemia eu já estava fora da galeria. E durante a pandemia eu tive a grata satisfação de encontrar com a Argila, a minha amiga Argila. Argila? Já tem nome, Argila, a minha amiga Argila. Olha só. Então eu encontrei com a Argila, ela vai para mais de 6 anos que eu atuo com cerâmica, aqui em Sete Lagoas e daqui para fora, né? Então eu nunca fiz uma exposição adequada aqui em Sete Lagoas de cerâmica. A maioria do pessoal que me conhecia lá na galeria não sabe que eu estou mexendo com cerâmica. Demetrio, só um minutinho. Né? Na hora que se fala em cerâmica, né, nós temos, vamos dizer assim, culturalmente, né, dizendo, o conhecimento da cerâmica que está na construção civil. Sim. Não é isso? Quando se fala dessa cerâmica, eu me direciono para esse tipo de cerâmica. Especifica para nós se há uma diferença entre um trabalho e outro. Né? Fala um pouco dessa sua cerâmica para nós. A cerâmica é um termo técnico mesmo, que quer dizer que a argila foi sinterizada. Ou seja, ela foi queimada a uma temperatura média de 1000 graus até 1260 graus, que é tido como temperatura alta. Eu trabalho com uma temperatura média de 1200 graus. Sim, porque as pessoas que nos acompanham, né, elas sempre sabem que, né, o Wagner Carvalho, que é o responsável pela nossa imagem, né, que é o responsável pelas imagens que transitam dentro do Illuminati, sabe que o Wagner Carvalho dialoga com eles através do
vamos dizer assim, dos objetos que estão no palco, né? Então, certamente, o Wagner mostrou, né, para os nossos telespectadores uma série de obras de arte que estão aqui. Então, por isso é que eu gostaria que você, né, aproveitar que você está perto de uma delas aí, colocasse uma das suas obras na mão e explicasse um pouco, e falasse um pouco sobre ela, se for possível. Só para poder concluir, Alice, essa questão da cerâmica, nós temos duas situações. Uma é a argila, o barro e a cerâmica. Eles são distintos entre si. E quando eu tocava no assunto sobre a cerâmica é a argila queimada. E a argila é como se fosse uma espécie de barro sem ser queimado. Obviamente que ela não tem uma pega, ela não é dura. Ela não é dura e nem é durável. Com chuva ou com a água que você joga em cima dela, a argila dissolve, mesmo sendo uma escultura. E quando você leva ela no forno, ela sinteriza, ela queima e fica dura. Aí sim, aí ela suporta intempéries, pode jogar água, algum tipo de ácido pode cair em cima dela. Ela já sai da sua característica natural, é isso? A característica natural dela é a argila. Ah, sim. Né? Agora nós temos a cerâmica natural e a cerâmica esmaltada. Ah, sim. Né? Também, que é eu mexo com as duas, tanto a natural como a esmaltada. Porque a natural só vai uma vez no forno, Anilson. Sim. E a esmaltada vai 2 vezes. Agora nós temos a monoqueima, que dá para poder fazer tanto ela natural como esmaltada de uma vez. Então são questões técnicas, essa fala, mas tem alguém que está ouvindo e que entende. Então mais ou menos por aí mesmo, sabe? Agora, o trabalho que eu faço com cerâmica não é um trabalho tido como utilitário ou como base estruturante. A base estruturante são os tijolos, telhas, lavados, pias, tudo é feito de cerâmica, esse material. Eu não trabalho com isso. Eu trabalho com cerâmica decorativa e algumas que são utilitárias, como a que eu vou apresentar hoje. Eu considero ela utilitária porque são sinos. São sinos artesanais que eu faço com cerâmica fundida. Então, é uma pega mais inusitada, porque os sinos geralmente são feitos de metal, liga de metal. É estanho e chumbo, né? Então, o meu é só argila. Então, eles tocam. Pessoal, porque igual o Wagner mostrou, nós temos essa cultura do sino, né? Quando nós pensamos em sino, nós pensamos no sino de bronze, de metal, né? Quer dizer que esses sinos que estão aí são as suas obras de arte. Eles não são de metal? Não, eles não são de metal, eles são só de argila fundida. Ô Wagner, dá uma mostrada nesse sino para esse pessoal dar como se diz assim, fazer uma leitura diferenciada agora, já que agora eles já sabem, né, que os sinos que estão aqui, as suas obras, elas são de argila, né? Elas são de argila. Elas são de cerâmica. No período disso eu gastei quase um ano, praticamente um ano, né? Para poder desenvolver essa técnica. Porque a argila normal, ela não tilita, ela não emite som, ela emite um som oco. Sim. É só bater no tijolo aí para vocês verem que o som é oco. E esses meus não. Esses meus eu precisei já alterar a química da argila para ela realmente emitir sons. Então, né, o Wagner vai mostrar para nós se realmente esse sino toca mesmo, né? O sino toca. Então, toca esse sino intermédio, para a gente ver se esse sino toca mesmo, vamos fazer igual São Tomé, né? Vamos pagar para ver, né? Aqui tem um sino, né? É artesanal, uma argila cerâmica fundida. E nós temos os mais diversos tipos de materiais aqui. Nós temos aqui que é um material de plástico, aqui é madeira. E ele propriamente é de argila. E o badalo também de argila, que ele não toca. Eles emitem diversos tipos de... O sino toca mesmo, pessoal. De sonoridade. Emite diversos tipos de sonoridades. Ali, segura meu microfone, fica mais fácil para a técnica de tocar.
Então, esse aqui, por exemplo, ele tem um diâmetro maior, a altura também maior do que o antecessor, a parede dele é mais espessa, então, obviamente, que ele vai emitir um som diferente. E por aí vai. Eu vou pegar um outro aqui para vocês verem o formato. O formato sim menor, a altura dele é daqui até aqui é um adorno, essa parte de cima é adorno, então o que funciona é essa parte de cá. Então, obviamente, ele vai tocar de uma maneira diferente. E aí vai outro sino médio, de porte médio, né, maior do que o antecessor e menor do que o outro. Também, daqui até aqui ele é cerâmica, também cerâmica, só que esse aqui é independente desse aqui. Ele aqui tem uma parede aqui que isola o som para cima e ele emite esse som. Vocês estão observando aí, não sei se a câmera pega, mas ele todo trabalhado com textura especial para ser um objeto decorativo, né? Também. E esse aqui é um sino de mesa, também produzido com técnica. Esse aqui é todo esmaltado, então são duas queimas, né? E aqui tem óxidos, que eu trabalhei em óxidos. O Wagner está dando um zoom dele bacana, né? Ah, tá. Aí tem óxidos que eu trabalho com eles também, então ele vai emitir um som fino, né? No caso agudo. Esse aqui é para a mesa, então ele fica sobre a mesa. Eu não posso, né, deixar de fazer essa colocação seguinte. O Luminar se alegra muito, viu, Demetrio, por sua presença aqui e mostrar, né, esse seu trabalho, né, quando, pessoal, nós falamos da potencialidade dos artistas sertagouanos, a gente fala e prova, tá vendo? Então, o exemplo aqui assim, ó, eu particularmente desconhecia esse trabalho, Demetrio, de argila, da cerâmica, o ceramista, entendeu? Então, em nome de todos os que nos assistem, eu parabenizo você. Certamente eu sei que eles fazem das minhas palavras, as palavras deles também. Eu parabenizo você pela sua arte, pelo seu empenho, pelo seu trabalho. Obrigado, Anísio. Viu? Obrigado. Além dessas aí, eu continuo ainda com a questão de produção cultural na área de desenvolver mais a característica empreendedora dos artistas. Então, isso aí já é um trabalho mais por conta própria, meu mesmo, né? Que a Lívia vai fazer a introdução, né? Eu ia até falar com o Demetrio isso, porque um curador é sempre um curador, não é isso? A grosso modo, né, aquele ditado popular, cada um de nós tem a sua cachaça. E a sua cachaça é curadoria, Demetrio? É curadoria. É curadoria. Então, eu gostaria, Demetrio, que você falasse, né, para nós sobre essa chamada feita por você, né? Nós estamos aí, você está aí no movimento que se tem como título, né, valorizar a arte daqui. Então, isso sobretudo é uma curadoria, não é isso? Fale para nós, por favor, sobre esse seu pensamento de dar essa mão para os artistas de Sete Lagoas. Após o fechamento das galerias, Anísio, houve um desnorteamento muito grande no mundo das artes visuais de Sete Lagoas, porque realmente o poder oficial ele tem muita força, tem muita condição de sair promovendo todos os nichos
culturais de uma comunidade. Então não tem essa de deixar uns para trás e outros vão para frente com muito dinheiro. Então as galerias foram fechadas, a dotação orçamentária continua para poder valorizar as artes. Eu vi que não ia abrir a galeria, eu peguei, tomei a iniciativa em desenvolver uma galeria virtual. Então eu chamei o primeiro hub das artes visuais de Sete Lagoas. Por que hub? Hub é uma palavra inglesa que o conceito dela gira em torno de concentrar e distribuir. Então, essa que é o conceito da palavra hub. Aí, pegando esse conceito, como ele é muito premente assim, no mundo da tecnologia, no mundo das indústrias, no mundo de informática, eu adaptei o termo, que também é apropriado para ser usado nesse meio. É só pegar o termo e ter uma defesa. E a defesa que eu faço é essa. Ele concentra, esse hub das artes visuais de Sete Lagoas, ele concentra os artistas. Nós temos 32 artistas, por enquanto, no hub. São quantos artistas? 32. 32 artistas? São 32 artistas que fazem parte do site, né, que a rigor é um site, sim. Mas ele concentra, esse hub concentra informação e distribui. Ou seja, eu coloquei os artistas para poder informar não só a arte local, a arte estadual, nacional e internacional, porque a internet não tem limite, quem são os artistas locais, valorizando-os, né, e dando a eles a oportunidade de se profissionalizar. Porque dentro desse hub nós temos lá diversos setores, onde que um deles não capacita, mas passa informações de como se capacitar. Então nós temos diversos setores lá, um deles é Dicas Daqui, onde que tem muitos artigos lá, muitas informações a respeito de como que o artista pode fazer para acessar galerias de arte, para escrever portfólio, compor portfólio, para escrever uma biografia, uma autobiografia, para poder abordar donos de galerias, como criar uma galeria de arte. Tem tudo lá dentro desse hub e vai cada vez mais. Ele é novo, ele deve fazer uns 2 meses, 3 meses, né, Anísio? 3 meses que esse hub está no ar. Então ele chama Arte Daqui, porque a rigor eu sou daqui, os artistas estavam sem guarita, né? Ou seja, a gente não tinha uma galeria que nos representasse, que nos valorizasse. Criei esse hub para poder valorizar a arte local. E como artes visuais a gente entende teatro, dança, música. A música não tanto, mas as artes plásticas, todas as categorias é tido como artes visuais e performance. Então o site só está começando. Nós estamos começando com artes visuais. Está vendo, gente? Na hora que eu falo, naqueles que protagonizam ações, é isso. O exemplo é que assim, nós precisamos buscar produção cultural. Quando se diz produção cultural, é que os nossos artistas possam vender, não é isso, Demetrio? Exatamente. Vender aquilo que produz, né? Então, quando se fala em produção, nós precisamos buscar o dinheiro que está além das fronteiras sete-lagoanas, também, né, os que estão dentro das fronteiras sete-lagoanas, para que essa produção se conclua. Então, através desse seu olhar, né, mais uma vez, parabenizo, né, Obrigado. O que acontece? A arte de Sete Lagoas, ela está se expandindo através das redes sociais, né? Demetrio, como é que nós localizamos o endereço do site? É www.artedaqui, do jeitinho que eu estou falando, Arte Daqui. Arte Daqui. Com TE, artedaqui.xyz. Não é .com não, tá, pessoal? É XYZ, a extensão. Então esse é o diferencial do Arte Daqui. Eu consegui essa extensão aí dentro dos provedores e abracei a causa, né? Então aqui, para você que nos acompanha, né, a gente agradece
E a gente fica muito feliz, por quê? Porque o Illuminati está fazendo seu papel, né? A ação do Wagner Carvalho, a ação da Nilza Brechó, a ação do Natanael, da Silvânia, da família Illuminati, nós estamos também ajudando a vencer essas fronteiras, né? Essas barreiras, vamos dizer assim, físicas, né? Então, certamente, a nossa reportagem ela será vista, está sendo vista além das nossas fronteiras. Por isso é que eu, né, pedi a Demetrios que pontuasse como achar, né, como diz o primeiro hub, não é isso, Demetrios? No Arte daqui, por quê? Porque a potencialidade dos nossos artistas, ela está sendo concluída aí, está sendo mostrada aqui. E mais uma vez o Illuminati se alegra por cumprir esse papel, pela sua presença aqui, né, mostrando essa sua chamada e essa sua proposta, Demetrios. Muito obrigado. E também eu gostaria de ressaltar aqui essa abnegação também do Everton Tolentino, né? Sim. Que abraçou a causa e está ajudando assim muito essa questão de Quem que é o Everton? O Everton é um dos nossos artistas também. Ele faz parte do site também. Aí, e é o nosso webmaster lá. Então ele sempre está postando, né, pra gente. E está dando aquele apoio também, me ajudando, no caso aí, aquele apoio às artes visuais locais. Agora, Demetrios, mais uma curiosidade minha aqui. Os artistas, quanto é que os artistas estão pagando para entrar no site? Não paga nada, é gratuito. De graça? É de graça. E mesmo assim, a gente não está achando nada de graça, está de graça. Vai imaginando. Agora vem uma outra ressalva. É de graça, eu tenho o maior cuidado para poder ajudar os artistas. Os que já estão, tudo bem, a gente já está ajudando. Mas, claro que eu não refutaria ajuda aos que não estão fazendo parte do site, não deram a mínima justificativa, aliás. Eu acho que eu nem mereço, né? Justificativa, não fiz nada mesmo, né? Vou dar uma chamada aqui. O empresariado de Sete Lagoas, se o empresariado quiser apoiar a causa, as portas estão abertas? Claro. Então tá vendo aqui, ó, para você que se sensibiliza com o engrandecimento cultural dessa cidade, põe sua marca também. Exato. Então tá feita a chamada, tá vendo? Põe a sua marca também, né? Na realidade esse pacote é muito grande, não é isso? Esse pacote ele é maior do que se apresenta. Então acho que está na hora de nós olharmos e vermos o nosso verdadeiro papel, né, nessa movimentação social, cultural que está sendo proposta, né? Então, está feita a chamada. Sim, obrigado, Anísio. Você também me fez lembrar aqui de uma ação que vai acontecer agora, dia 4 de junho. É uma ação fechada, sabe, Anísio? Porque são grupos empresariais. E nós fomos convidados, né, por esse grupo empresarial para poder estar lá, poder apresentar o primeiro hub das artes visuais Sete Lagoas. Pode ser que daí venha um trampolim bacana, né, para poder engrandecer mais a causa das artes aqui de Sete Lagoas. Aguardemos o desenrolar dessa história, que vai acontecer dia 4 de junho. Então, são mais de 50 empresas que vão estar nesse encontro, e eu fui convidado para poder apresentar o arte daqui. Passei para todos os artistas, inclusive os artistas que não fazem parte, que comigo não tem esse negócio de ficar perseguindo ninguém. Artista que não faz parte e não justificou, deve ter tido algum tipo de motivo. Até ele não der, quando eles não derem o motivo, eu vou estar continuando a mandar para eles as informações e convidando eles para poder participar e desenvolver as ações conosco.
Mas a partir do momento que algum deles levantar a voz e falar que não quer mais nenhuma informação minha, como foi o caso, tá, gente? Aconteceu sim, um deles pediu, eu peguei, fui, cancelei e não vou entrar no mérito. Um deles pediu, e o outro está para poder pedir também. Então tem um rebuliço na causa, eu acho que em qualquer causa tem esses rebuliços mesmo. Então, para mim não me fere, simplesmente não quer participar, já se verbalizou que não quer, então não quer. Mas tem 16 artistas ainda que estão fora, artistas bons, que estão fora e que não deram retorno ainda. Mas também é o tipo da coisa, tem muitos artistas novos aparecendo, né? Muitos artistas novos aparecendo, e curadoria é isso, é busca para novas possibilidades. É essa busca, né? É essa busca. Demetrios, mais alguma coisa que você gostaria de colocar? Não, eu estou satisfeita nisso. Aliás, todas essas pontas que nós tocamos aqui, a galeria, os sinos, a ideia da argila, como que a argila aconteceu na minha vida, essa questão do site, são assuntos muito longos, porque o site, né, esse hub, ele é novo, ele é de 3 meses, mas acontece que me custou mais de 8 a 9 meses antes, então tem toda uma história anterior que chegou a essa conclusão do site, né, que valeria realmente um outro bate-papo, um talk, alguma coisa desse tipo. Os sinos, é uma longa história, ele tem a história dele, por que é que nasceu a ideia de sino, né, ainda mais em argila, porque isso aí é pouco usual em argila. O normal é metalurgia. É metalurgia. E eu consegui desdobrar a argila para fazer ela tilintar. Né? Então ele já tem toda uma história. Então aqui, ó, a questão da venda dos sinos. A venda ela é feita também pelas redes sociais? Elas são feitas através de contato direto pelo WhatsApp. Tá. Você pode passar o número? Passo, é o 31 98734 4304. E o meu perfil também no Instagram, né, que vocês encontram os sinos lá também, alguns deles, são mais de 150 sinos. Fala o seu perfil no Instagram. O perfil no Instagram é @dhcota, com 2 T's. Aí vocês vão encontrar alguns sinos lá. Eu estou para poder criar o perfil só do ateliê dos sinos, que é o meu ateliê. Sim. E quem quiser conhecer ao vivo e a cores, os sinos, eu tenho um showroom na Rua Inhaúma 1634, em Sete Lagoas, Minas Gerais. Então é só agendar um horário, para mim vai ser um prazer recebê-los lá, para conhecer os sinos, porque tem muitos sinos que não tem como trazer. Eu tenho sinos lá, extra G, né, grandes, que é arriscado ficar andando com eles estão lá, mas desenvolvo outros tipos de linguagens em cerâmica, que são os colares artesanais, eu tenho as esculturas, mas no momento agora eu tinha que criar um nicho, e o nicho que eu resolvi apresentar foram os sinos, que é a minha mais atual linguagem, a minha mais atual, o mais atual discurso, né, em cerâmica, que é esse. Então, eu agradeço a participação suas, né, no sentido de ouvir e assistir. Agradeço ao Anísio, ao nosso câmera, né, Wagner, por esse precioso serviço prestado também à cultura de Sete Lagoas, e aos demais artistas, né, que estão conosco, e os que não estão também vão ter a oportunidade de perceber ou o que perdeu ou o que vai ganhar se caso realmente entrar, né, no site. Ele é um site tido como corporativo, né, ele não é da prefeitura, ele não é de ONG, e ele é de uma microempresa, no caso é a minha empresa. Então, tem um CNPJ que sustenta o site. Então, eu tenho o domínio próprio, e isso vai voltar para os artistas. Nós temos um punhado de outras ações, que o objetivo é empreendedorismo cultural, onde que os artistas estão dentro. É essa turma que vai estar dentro. E outras também, eu vou sempre abrir o diálogo com quem não está também. Então, muito obrigado, Anísio, pela essa oportunidade. Então, faço votos que aqui é o observador, né? O observador. O observador, o Illuminati tem uma vida longa e profícua, rumo ao infinito. Isso mesmo. Né? Então, para você que está conosco e nos acompanha, nos ajude, né, divulgando, compartilhando, né, as nossas entrevistas, o nosso trabalho, e nós vamos ficando por aqui.
mas nós vamos ficando com aquela satisfação de estar cumprindo o nosso papel, que é levar até você o que Sete Lagoas tem de bom e de melhor. Um grande abraço.